Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Elizabeth. Bom, hoje a gente vai continuar aí a leitura do livro, do Salmo 91, O Escudo de Proteção de Deus, da autora Peg Joyce Ruth, tá bom? Bom, hoje basicamente eu vou ler mesmo, tem bastante coisa interessante nesse capítulo aqui. Então vamos lá, vamos começar. Aqui a autora começa assim, o título do capítulo é O que tem saído da minha boca, tá? E aí, dá um segundo aí para você refletir. O que tem saído da minha boca? Aí ela começa aqui, com o segundo versículo do Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vou repetir, pra gente gravar, que esse salmo é um salmo bom pra gente gravar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. A autora começa falando assim. Note que o versículo 2 declara, direi. Circule essa palavra em sua Bíblia, porque é preciso aprender a verbalizar a confiança em voz alta. Basicamente, respondemos a Deus o que Ele nos disse no verso 1. Há poder em dizer essa palavra de volta para Ele. Não somos ensinados a apenas pensar a palavra, mas a declará-la. Por exemplo, o texto de Joel 3,10 ordena ao fraco que diga, eu sou forte. Repetidamente, vemos grandes homens de Deus como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abidnego declarando sua fé em voz alta em situações perigosas, tá? Então, só para dar um panorama aqui, isso não está aqui no livro, mas para quem não conhece, talvez você não conheça as histórias aqui de Davi, de Josué, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vou só fazer um resuminho bem breve mesmo. No caso de Davi, ele foi o rei de Israel, mas antes dele ser o rei de Israel, ele era apenas o filho mais novo de Jessé. E quando Samuel, que era o profeta, Deus falou para Samuel, olha, vai lá e unge Davi como rei. Davi ainda era um adolescente, ele era um pastor de ovelhas, do seu pai. E assim, o pai dele tinha vários outros filhos, e aí quando Samuel vai lá para ungir, ele não sabia quem era ainda, Então Deus fala, Jessé, que é o pai de Davi, vai passando os filhos, olha, tem esse filho, aí Deus fala, não é esse, aí tem o outro, não é esse, o outro não é esse, aí acaba os filhos ali, E Davi não estava ali naquele momento, ele estava trabalhando. E aí Samuel pergunta, tem mais um filho, E aí Jessé fala, tem o mais novo que tá, pastoreando as ovelhas. E aí ele fala, olha, chama o seu filho mais novo. E aí quando vem Davi, Deus fala, é ele, unge ele, E é interessante ver, que Davi, dos filhos, ele era o mais novo e ele era o único que estava trabalhando. Os outros estavam tudo ali disponível, Então, assim, Deus procura pessoas, ocupadas muitas vezes, Não pessoas que não têm o que fazer nessa vida, Mas, enfim, isso é pensamento meu. E aí, o que acontece? Ele é ungido rei, adolescente ainda, mas Deus vai trabalhando na vida de Davi. Até ele se tornar rei, acontece muita coisa. E o rei que era anterior, que estava ali vigente naquele período, era Saul. E Saul já não agradava mais ao coração de Deus, Porque Saul começou a fazer várias coisas que eram totalmente fora daquilo que Deus pedia, E, enfim, ele não obedecia, a Deus. E aí, no fim das contas, assim, Davi tinha muito temor, Porque Saul, tinha sido levantado rei, Deus tinha, aprovado, que Saul fosse rei e tudo, e Davi tinha muito temor. Só que Saul começa a perseguir Davi. Então, Davi passa um período muito longo sendo perseguido por Saul, Saul tenta matar Davi várias vezes, porque... Enfim, tem que ler a história toda, é uma história bem comprida, Mas, assim, Davi, ele passou muitos apuros, Até ser, de fato, levantado rei de Israel, Então, assim, ele passou muito medo, tanto que, assim, esse salmo é dele, Então, assim, uma pessoa que, assim, lógico, passou medo, mas sabia o Deus a quem ele cria, Aí, vou resumir bem resumido, tá, gente? Porque tem muita história. Aí, depois, a outra história é de Josué. Josué, ele foi um homem, ele caminhou com Moisés, no período em que eles eram ainda escravos no Egito, Josué era escravo no Egito,
E aí Moisés é levantado para tirar o povo, né, do Egito. É levantado ali naquele momento, né, vai à frente do povo, tira o povo. E aí, assim, Josué e Caleb, né, são dois homens ali que batalham sempre, né? Então eles estão sempre em batalhas e batalhas, né, saem, né, da escravidão do Egito, né, e vão passar ali 40 anos, né, no deserto, passando por várias situações complicadas. E depois, no final, né, Moisés, ele não entra na Terra Prometida, né? Ele morre, ele só avista a Terra Prometida, mas ele morre antes de entrar nela. E Deus levanta Josué, né? Então, assim, Josué, eu acredito que ele deve ter temido muito, porque ele via tudo que Deus fazia na vida de Moisés, através de Moisés, e ele, né, vendo toda aquela situação, tinha que governar um povo ali, né, conduzir aquele povo, né, para a terra prometida que Deus tinha, mas o povo pecava muito, né, mas aí no final, né, Moisés morre e Deus levanta Josué. E Josué é aquele que entra na terra, né? Aquele que batalha, né? Aquela batalha ali para conquistar a terra prometida, porque eles entram na terra, mas eles lutam por ela, né? Então essa é a história de Josué, bem resumida. Depois tem a história aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três, eles têm aqui também, não tá aqui, né? Mas é um conterrâneo deles aqui, Daniel. Né? Normalmente a gente ouve muita história de Daniel. Mas esses três cidadãos aqui, eles, né, viveram uma situação bem complicada, né? Eles foram levados cativos para a Babilônia, né, juntamente com Daniel e uma boa parte do povo ali de Israel. E quando eles chegam lá, né, eles têm que adorar ao líder ali da Babilônia, né? Só que eles, que era Nabucodonosor, só que eles não aceitam, né? Porque, né, a gente se prostra apenas diante de Deus, né? E eles sabiam quem era o Deus deles, eles eram jovens, inteligentes, por isso eles foram escolhidos, né, para trabalhar ali, né, juntamente com esse líder da Babilônia, porque eles eram garotos cultos, né? Eles eram jovens. E aí, só que nessa, assim, eles tinham o Deus deles, né? E aí os caras fazem lá várias coisas, fazem estátua e fala para todo mundo se prostrar diante daquela estátua, mas eles não se prostram, né? Não se prostram para homens, não se prostram para estátuas. E aí, cara, o pessoal olha e fala, pô, eles não se prostraram, né? Fala para Nabucodonosor. E aí, qual que era como é que fala? Qual que era a pena, vamos dizer assim, né? Qual que era a pena para quem não se prostrasse diante do rei? Né? Era ser jogado na fornalha. E aí os três aqui, né, eles pegam eles e jogam eles na fornalha, né, para matá-los, obviamente, né? Mas eles não morrem. E aí quando Nabucodonosor olha, né, para dentro daquela fornalha, vê que não tinha 3 homens, tinham 4 homens dentro daquela fornalha. E eles não morrem. E aí, assim, nossa, todo mundo fica chocado com aquilo, né? Porque, como assim, né? Mas porque Deus protege eles, né? Deus livra eles na fornalha, né? Então, assim, são 3 histórias fortes, né? Histórias legais, assim, né? Mas pensa passar pelo que eles passaram, né? Não é fácil, né? E a gente tem as nossas lutas, né? Então, aqui, ela tá falando, né? A autora tá falando, repetidamente vemos grandes homens de Deus, né? Então, a gente vê muitas vezes homens como esses aqui, né, declarando a sua fé, porque eles declararam, né, diante daquela sociedade, eles declararam qual era o Deus a quem eles criam, tá? Declarando sua fé em voz alta em situações perigosas, tá? Então isso é pra gente aprender, se tá passando uma situação perigosa, uma situação difícil, declare a palavra de Deus, declare quem é o Deus que você crê, né? Aí ele diz aqui, perceba que começa a acontecer dentro de você quando diz, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, meu Senhor e Deus. Em Ti coloco minha total confiança. Quanto mais dizemos isso em voz alta, mais confiantes ficamos acerca da sua proteção. Né? Então, assim, fato é que fracos somos, né? Muitas vezes falta fé, falta muita coisa pra gente, mas declarar a palavra e ouvir você falando a palavra, né? Ouvir da sua boca, sabe? Pra sua alma crer, né? Muitas vezes, como cristãos, concordamos mentalmente que o Senhor é o nosso refúgio, mas isso não é o bastante. Então não é bastante só pensar, né? O poder é liberado quando dizemos isso em voz alta. Quando proferimos com convicção, colocamos-nos em seu abrigo, né? Que é esse abrigo, esse lugar,
né, de segurança que nós temos no Senhor. Ao verbalizarmos seu senhorio e sua proteção, entramos pela porta que leva ao esconderijo. Então você pode estar passando a situação mais doida do universo. Se você coloca, né, a sua fé, né, a sua proteção em Deus, ele vai naquele local louco, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro de uma fornalha pegando fogo. Mas dentro daquele lugar, Deus estava com eles, estava protegendo eles. Né? Deus não tirou, não privou eles de passar por aquilo. Então, às vezes, Deus não vai privar você de passar por aquilo que você tem que passar, mas Ele vai te proteger naquilo, né? Aí, ele fala, verbalizarmos seu senhorio e sua proteção, entramos pela porta que leva ao esconderijo. Perceba que no versículo 2 do Salmo 91, os pronomes meu e minha repetem-se. O meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista levanta um clamor pessoal ao Senhor. Né? Então, Deus é pessoal, é o meu Deus, o seu Deus. Ele é o pessoal, ele sabe de tudo que se diz respeito à minha vida e à sua vida. Tá? O salmista levanta um clamor pessoal ao Senhor. A razão pela qual confiamos é porque sabemos quem o Altíssimo é para nós. Esse verso faz uma analogia de quem Deus é, refúgio e fortaleza. Essas metáforas são termos militares significantes. O próprio Senhor se torna um campo de defesa para nós contra todos os inimigos invasores. Ele é a nossa proteção pessoal. Né? Então é interessante pensar nessa questão aqui do refúgio e da fortaleza. Né? Então, assim, nós estamos no meio de uma guerra. Né? O tempo todo nós vivemos situações, né? Questão de doença, finanças, são várias questões. Né? Então, assim, Deus é um refúgio. Né? Imagina, no meio da guerra, no meio dessa loucura toda, tem um lugar de refúgio preparado para você. E ele é a fortaleza, né? A fortaleza é aquele lugar seguro, né? Você já tentou proteger-se de todas as coisas ruins que podem acontecer? Deus sabe que não podemos fazer isso. O Salmo 60:11 afirma: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O Todo-Poderoso tem de ser nosso refúgio antes que as promessas do Salmo 91 comecem a funcionar. Então, primeiro você precisa crer mesmo em Deus, né? Crer que Ele é esse refúgio antes de que todas as outras promessas que virão aqui comecem a funcionar. Podemos ir ao médico uma vez por mês para fazer um exame completo ou checar 2 vezes o nosso carro todos os dias, a fim de garantir que o motor, os pneus, os freios estão funcionando bem. Podemos tornar nossas casas à prova de fogo, armazenar alimentos para uma época de necessidade e tomar todas as precauções imagináveis que os militares oferecem. No entanto, ainda assim, não poderíamos fazer o bastante para nos proteger de cada perigo potencial que a vida oferece. É impossível. Não que algumas dessas precauções sejam erradas, mas elas em si mesmas não possuem o poder de proteger. Né? Então, assim, a gente pode fazer, a gente deve fazer as coisas, né? Buscar fazer as coisas da melhor forma, né? Não sair por aí também, né? Dando sorte pro azar, vamos dizer assim, né? Mas, às vezes, o que a gente faz, o que a gente pode fazer por nós mesmos não é o suficiente. Às vezes não é o suficiente. Mas Deus é suficiente, então a gente precisa crer nele, né? Então, Deus tem de ser aquele para quem devemos correr primeiro. Ele é o único que tem uma resposta para qualquer situação. Qualquer situação. Quando penso quão imensamente impossível é nos protegermos de toda a maldade do mundo, eu me recordo das ovelhas, as quais não possuem outra proteção real a não ser o seu pastor. Na verdade, elas são os únicos animais que não dispõem uma forma de se proteger. Não têm dentes afiados, nem expelem odor forte para afastar seus inimigos. Tampouco emitem um balido alto, como por exemplo o latido de um cão. Certamente não conseguem correr o bastante para escapar do perigo. Por isso a Bíblia afirma que somos como ovelhas do Senhor. Deus declara: eu quero que me vejam como sua fonte de proteção. Eu sou seu pastor. João 10:11. Podemos usar médicos, equipamentos de segurança ou contas em bancos para satisfazer nossas necessidades específicas, mas nosso coração deve correr para Ele primeiro, como nosso pastor e protetor. Então Ele escolherá o método que deseja para nos proteger. Alguns citam o Salmo 91 como se fosse uma varinha de condão, mas não há algo mágico nele.
Ele é poderoso e funciona simplesmente porque é a palavra de Deus viva e ativa. Nós a confessamos em voz alta, pois é o que a Bíblia ordena. No momento em que estou enfrentando um desafio, aprendi a dizer em voz alta. Nessa situação específica, descreva a circunstância, escolho confiar em Ti, Senhor. Ao proclamar isso, a diferença é incrível. Então, essa é outra coisa para a gente aprender. A gente está passando uma situação difícil. Então, nessa situação específica, eu escolho confiar em Ti, Senhor. Perceba o que sai da sua boca em tempos de tribulação. Isso é uma coisa difícil, né? Não reclamar, não murmurar, não, né? Parece que aquilo vem com uma força total e a gente acaba a gente mesmo acaba atrapalhando tudo, né? Que a gente começa a reclamar, começa a falar, né? Então, isso, nossa, tô falando pra mim isso aqui, né? Perceba o que sai da sua boca em tempos de tribulação. A pior coisa que pode ocorrer é falar alguma coisa que traga morte. Amaldiçoar não oferece algo com que Deus possa trabalhar. Então, se você entrega para o Senhor, Deus tem com que trabalhar. Mas se você mesmo fala, amaldiçoa as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Então, como que Deus pode trabalhar, né? Esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto, proferir a vida, né? Na próxima história que relatarei, observe o princípio contido naquilo que os homens fizeram em tempos de aflições durante uma das mais famosas batalhas na história moderna. Muitos soldados observaram os milagres que aconteceram nas praias de Dunkirk na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, eles comentariam e escreveriam sobre os eventos que ocorreram lá. Um dos correspondentes, C.B. Morlock, relatou um acontecimento inexplicável. Pega essa, 60 aviões germânicos, tá? 60, pensa aí, 60 aviões germânicos. Bombardearam mais de 400 homens. 60 aviões bombardeando 400 homens, que ficaram presos sem benefício de proteção naquelas praias. Mesmo que fossem repetidamente atacados com metralhadoras e bombardeados pelos aviões inimigos, não foram atingidos. Cada homem naquele grupo saiu da praia sem um arranhão. Morlock declarou: os marinheiros que buscavam sobreviventes me disseram que os homens não apenas recitaram o Salmo 91, mas também o declararam em voz alta do fundo dos seus pulmões. Então eles gritaram o Salmo 91. Dizer o quanto confiamos em alto e bom som gera fé. Lembro-me de outro caso, então esse é o primeiro caso, tá? Então os caras lá estavam numa praia, né, sendo bombardeados por 60 aviões, 400 homens, e nenhum deles foi atingido. Esse é o primeiro. Segundo, lembro-me de outro caso em que houve vida em uma situação de morte. Toda a família celebrou quando nossa nora, Sloan, recebeu um resultado de exame positivo para a gravidez e descobriu que nasceria o primeiro neto nos dois lados da família. Como ela já tinha tido uma gestação nas trompas, a qual terminou em aborto, tornando-a suscetível a outra gravidez complicada, o médico pediu uma ultrassom imediatamente, como medida de precaução. O resultado perturbador foi: nenhum feto encontrado, grande quantidade de água no útero e focos de endometriose. Com apenas 2 horas de antecedência, avisaram-nos de que ela seria submetida a uma cirurgia de emergência. O especialista fez uma laparoscopia, drenou o útero e raspou a endometriose. Após a cirurgia, as palavras dele foram: durante a laparoscopia, olhamos cuidadosamente em todo lugar e não havia sinal de bebê, mas quero vê-la em meu consultório em uma semana para ter certeza de que o fluido não voltou. Quando Sloan argumentou que o teste de gravidez tinha dado positivo, ele disse que havia 99% de chance de o bebê ter sido abortado espontaneamente e absorvido pelas paredes uterinas. Quando ele saiu do quarto, Sloan era a única que não estava perturbada pelo relatório médico. O que ela disse em seguida surpreendeu a todos. Ela enfaticamente declarou que o especialista a deixou com 1% de chance e ela ia aceitá-lo. A partir daquele momento, nenhum discurso desencorajador de amigos bem-intencionados, os quais não queriam que ela se sentisse desapontada, surtiu efeito nela. Em momento algum, ela parou de confessar em voz alta o Salmo 91 e outra promessa que encontrou nas Escrituras: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17.
Vou ler novamente. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Um livro precioso que foi muito importante para Sloan durante esse tempo foi O Nascimento Sobrenatural, de Jack Mise. A técnica que fazia o ultrassom, na semana seguinte, de repente percebeu assombrada e imediatamente chamou o especialista. A reação dela foi um pouco desconcertante para Sloan, até que ouviu as palavras: Doutor, acho que é melhor vir aqui rapidamente. O qual encontrei um feto de 6 semanas. Aquilo foi um milagre, o qual impediu que procedimentos tão severos e invasivos destruíssem esse estágio tão delicado de vida. Quando olho para o meu neto, é difícil imaginar a vida sem ele. Agradeço a Deus por minha nora, que crê em sua aliança e não tem vergonha de confessá-la frente a cada resultado negativo. Nossa parte nessa aliança de proteção é expressa nos versículos 1 e 2. Aquele que habita e direi. Isso libera o poder de Deus para trazer suas maravilhosas promessas do versículo 3 ao 16, que veremos nos próximos capítulos. Certo? Então, vou ler novamente aqui o Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Então, eu não orei da outra vez, mas vamos orar aí, né? Nesse momento, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dessa autora, pelo Senhor ter usado ela, Deus, para deixar essa mensagem para nós, Pai. Em meio a muitos momentos nas nossas vidas em que nós nos desesperamos, nós podemos encontrar esperança na Tua palavra, Deus. Então nós dizemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o Deus em quem nós confiamos e nós queremos estar, Deus, na Tua presença e caminhar, Deus, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ensina, Deus, a ter fé, nos ajuda, Deus, a lembrar dessas palavras quando os momentos difíceis virem. Ou se existe alguém que está vendo esse vídeo que está passando por um momento assim, que essa pessoa confie em Ti, Senhor. Nos ensina a confiarmos em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica com cada um de nós, nos ensinando cada vez mais a confiarmos em Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tchau, tchau.